Agradeço pela sua disposição, sua disponibilidade em prestar esse depoimento aqui pra gente. E a minha primeira pergunta é se você autoriza o uso desse depoimento na internet, no site, no blog, aulas. Sim, autorizo. Autoriza? Perfeito, muito obrigado. Cláudia, me conta um pouquinho aí da sua história. O que eu tenho registrado aqui é a questão do fato de você ter tido um diagnóstico, digamos assim, de DTM e que o tratamento seria cirúrgico. Tinha um quadro de dor, de um pouco de edema na face. Me conta um pouquinho dessa jornada. Na verdade, eu descobri por um acaso esse problema, né? Porque eu comecei a sentir pressão na cabeça e dor de cabeça nas laterais e uma pressão muito forte na cabeça e no ouvido. E dores de cabeça, coisa que eu não tinha, e no topo da cabeça também. E isso foi aumentando e fui no pneumologista. Acreditava que podia ser sinusite, né, pela dormência também que dava até assim dos lábios. Aí ele descartou e me encaminhou para o otorrino. O otorrino, eu fiz os exames, ele também descartou a possibilidade de ser relacionado a alguma coisa, uma vez que eu sentia pressão nos ouvidos. Só que aí ele fez um exame, colocou os dedos nas laterais, né, na minha articulação e viu que tinha estalos. Só que eu nunca percebi isso, porque assim, colocando os dedos sim, né, mas assim, conversando eu não percebia, não ouvia, não percebia. E ele pediu a ressonância da ATM. E eu fiz e constatou que houve rompimento do lado esquerdo e deslocamento do disco do lado direito. E que eu teria que fazer a cirurgia, né, de ambos os lados para estar fazendo essa correção. É algo que eu não, desde o início, eu não aceitava, né, ter que entrar com esse procedimento, assim, no meu ponto de vista, bastante agressivo, não concordava com a ideia. Passei por um médico, passei pelo segundo, terceiro e mesmo assim eu não estava contente. E certo dia, meu anjo da guarda estava de plantão, né, bastante iluminado, e eu joguei na internet, sentei, mas era realmente, na verdade, o que eu sentia, como eu não queria fazer, eu sentia muito incômodo. E eu queria buscar, eu tinha, na verdade, até esperança que aparecesse um ser iluminado e dissesse para mim que não era para fazer cirurgia. E isso aconteceu. Então aí, nas férias em janeiro de 2015, eu acessei a internet, vi os artigos do Dr. Marcelo e vi depoimentos dos pacientes e resolvi entrar em contato com a clínica. Foi quando eu marquei a consulta e vim para Salvador. E aí ele, olhando os meus exames, pediu novamente, né, outros exames, cintilografia óssea, né, me explicou. Na verdade, eu acho que o grande diferencial também nesse relacionamento de paciente, né, e o médico, ou enfim, o responsável pelo tratamento, é essa troca, é explicar o que aconteceu com você, o porquê que aconteceu, e não simplesmente só falar, você tem que fazer a cirurgia. Porque não que você não confie na palavra, mas você tem que tentar entender o que aconteceu com você. E essa resposta eu não tive com com os médicos, né, que eu passei anteriormente. Eu sei que nós não temos, né, nessa área, normalmente o paciente é leigo, não sabe o funcionamento, mas eu acho que um pouco de boa vontade, de paciência, traduzindo, né, na linguagem popular, o paciente acaba entendendo um pouco melhor a sua patologia e pegando mais confiança, né? E foi o que aconteceu. Então eu fiz os exames e aí eu disse, o senhor decide, eu tenho que fazer a cirurgia? E aí ele disse, não, nós vamos fazer o tratamento, né, neurofisiológico, né, assim, nessa linha, né, não da parte cirúrgica, não ir, né, no tratamento cirúrgico, e foi o que aconteceu. Eu iniciei 9 de março de 2015, passei para a segunda fase da ortodontia volumétrica, né?
em abril desse ano e Tá de alta desde quando? dezembro da TM, dezembro de 2015. Iniciei a ortodontia em abril. Em abril. Isso, aí eu fiz os exames, fiz os exames que o doutor Marcelo pediu ao ortodontista e aí iniciei em abril desse ano. Para quem tá vendo pela primeira vez, esses elásticos que vez por outra falando aparecem são da ortodontia. Da ortodontia. Eu tô bastante animada. Assim, os sintomas, né, que eu tinha quando eu iniciei o tratamento, esporadicamente você sente uma dorzinha ou outra de cabeça, mas assim, na articulação, em termos de morder, não sinto mais, colocando os dedos, não sinto mais os estalos. Estou bastante contente e confiante aí no tratamento. Então, ótimo. Fico feliz aí pelo teu depoimento. Tem alguns lances interessantes na tua história que eu gostaria de lembrar aqui. O primeiro deles é que a lesão na TEM é uma lesão muito grande, né? A gente tinha exatamente. O osso medular do côndilo também estava afetado e um lado diferente do outro. E eu lembro que eu chamei a atenção que no caso de uma cirurgia de disco, né, uma chamada discopexia, poderia não certamente um lado poderia até resistir mais tempo, até ter um resultado razoável, mas o outro lado, as âncoras teriam que ser parafusadas em um osso que não estava nem um pouco sadio. Então estaria com uma chance de insucesso muito elevada nessa circunstância. Até porque a gente já tinha visto que os discos estavam tão danificados que talvez não valesse mais a pena tentar recuperá-los. Não foi isso que a gente conversou? Isso. E que o tratamento iria ter que fluir bem com a descompressão, com a recuperação da atividade muscular, né? A descompressão da articulação, a recuperação da atividade muscular, dos movimentos, e de modo que a gente obtivesse aí um estado de funcionamento satisfatório. Mas a recuperação em si seria mais difícil porque passou do ponto onde daria para recuperar. O disco já tem um dano tecidual grande, né? Ele permaneceria deslocado mesmo, mas isso não seria problema se a gente tiver controle dos outros... Funcionamento, exatamente. Você lembra bem isso daí, né? Uhum. E teve um episódio interessante... Tanto que ele continuou do lado direito, nos dois, mas do lado direito que não havia rompido, né, o ligamento, ele não voltou para o lugar. Não voltou para o lugar, exatamente. Mas isso já era uma coisa prevista desde o diagnóstico. Foi, exatamente. Confere? Confere. É o que você já viu. Então a gente já sabe. Não é que a gente não recuperou porque não conseguiu. A gente não recuperou porque não era mais o objetivo recuperar. Os objetivos eram outros. E teve um lance interessante que eu gostaria que você contasse, que foi a história de que quando você decidiu não fazer a cirurgia, né, um colega cirurgião... Ficou indignado. Ficou indignado. Ele, na verdade, é outro ponto, né? Eu moro em São Paulo, e em São Paulo não tem especialista, tem né, o bucomaxilo, mas não com essa visão, com esse tipo de tratamento. Então, assim, casos, na maioria, pelo menos do que eu tenho conhecimento, o indicativo mesmo é de cirurgia. Tanto que esse profissional que eu iria fazer a cirurgia, ele só faz cirurgia de ATM. E ele falou que não tinha outro jeito, fez uma comparação até com ligamento, quando você... ao rompimento do ligamento do joelho, por exemplo, então não há outra alternativa a não ser fazer a cirurgia. Foi como ele me colocou. E quando eu disse que eu não faria mais a cirurgia, ele realmente ficou indignado, ficou bastante, me mandou uma mensagem, né? E essa mensagem eu até reenviei para o doutor Marcelo, e só que é aquilo que eu coloquei, a questão de confiança, né? Você acreditar, você também tem que acreditar no tratamento, tem que acreditar no profissional. E esse crédito, aí você fala, como acreditar se você está tendo esse primeiro contato? Então isso eu atribuo muito a essa questão de ter essa paciência de explicar para o paciente, de demonstrar que você realmente sabe o que está fazendo, e também o que é muito importante, os depoimentos. E quando eu vim para cá, você, lógico, fica na sala de espera e tem outros colegas, né, de patologia, vamos dizer assim, e vai conversando, e você vai ouvindo as histórias e vê que dá certo. É lógico que, como
No meu caso, não houve a recuperação do disco, mas o interessante aí é ter o funcionamento, é tirar, ter esse contexto. Vamos dizer, esteticamente, se for olhar, não está no lugar, mas também não está me prejudicando, porque a função, né, o conjunto está tendo o desenvolvimento, que é o que importa. Descomprimiu, e a estética enfim. agora na fase 2 se controla com facilidade. Exatamente, exatamente. Então é isso. Eu agradeço, viu, Cláudia, pelo seu depoimento, mais uma vez. Eu que agradeço. E Agradeço em breve, mesmo. então agradecemos mutuamente. E em breve fazer um depoimento do sorrisão aí quando terminar a ortodontia aí, volumétrica em fase 2. Nem fala. Aí eu vou fazer outro e vou mostrar a placa, como fica. Um sorriso de Hollywood. É verdade, é verdade. Muito obrigado, Cláudia. De nada.